Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal Guia dos Perplexos. Essa é mais uma gravação feita para a série A Verdade é nos Três Mundos. É uma gravação muito especial, porque nós estamos falando sobre projeção astral, projeciologia, né? O curso que nós vamos fazer, acho que depois de 2 ou 3 vídeos, nós vamos só começar um curso bem elementar, bem facilzinho. Mas esse caso específico, eu não soube como classificar. Não sei exatamente que tipo de classificação eu vou dar a esse caso. Portanto, excepcional. Faz especialmente para aqueles que viram, visualizaram a minha cura, quando o braço de Javé se colocou sobre o fardo de trigo e disse que eu estava ali, eu estava curado. Foi alguma coisa muito semelhante, só que em vez de o ambiente desaparecer, nada desapareceu. Então vamos lá. Eu estava na minha casa. Nessa época eu estava passando uns dias na casa da minha filha, na Vila São Luís. Era de tarde, eram 4 horas da tarde aproximadamente, e eu estava no computador. O telefone tocou, eu atendi o telefone, e era uma das minhas irmãs, vamos dizer assim, de família não consanguínea. Já disse que eu tenho 2 famílias, uma consanguínea e outra não consanguínea. Então, essa era uma das minhas irmãs de família não consanguínea, professora como eu. Todo mês ela tem uma consulta comigo. Hoje, às 9 horas, ela estará comigo. Hoje é dia 10 de fevereiro, de setembro de 2021. Hoje, daqui a pouco, são 7h30, 7h40, às 9 horas ela virá. Todo mês ela vem para a gente fazer um estudo em relação a esse tipo de fenômenos extraordinários ou preternaturais. Bem, então, como eu disse, recebi o telefonema, era ela. Eu vou omitir os nomes porque eu não pedi permissão à família para falar, então eu vou omitir os nomes. Então, vou chamar ela de minha irmã, e ela telefonou e disse assim: Marlan, filho, boa tarde. Eu falei: boa tarde. Está ocupado? Eu disse: não, eu estava vendo no computador o Bolero de Ravel. E aí, não estou. Eu poderia te buscar. Ela conhecia o caminho tanto para minha casa, onde eu estou hoje, aqui no Parque Lafayette, quanto lá na Vila São Luís. Então, eu estou indo te buscar agora. Aí eu falei assim: mas não dá para adiantar o que é? Ela disse: eu tenho uma irmã, e há mais ou menos 40 dias atrás, ela acordou e não pôde movimentar as pernas. Quando ela foi se levantar da cama, ela não conseguia, porque as pernas não obedeciam. Estavam completamente inertes, imóveis. Não obedeciam à vontade dela. Então, a partir daí, nós tivemos que levantá-la, e quando ela andava, então, 2 pessoas, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, ela apoiava-se nos ombros dessas 2 pessoas e ia penosamente arrastando os pés pelo chão, né, como se fosse realmente um aleijado, ia arrastando os pés, que ela não podia suspendê-los, ela ia arrastando os pés, e assim, numa vida, suspendeu, portanto, as atividades dela. Ela era médica, suspendeu, de novo uma médica, suspendeu as atividades dela e ficou assim durante cerca de 40 dias. Quando foi hoje de manhã, ela me perguntou se aquele rapaz que eu conheço, que eu falei dele para ela, porque eu já atendi a família quase toda, inclusive conhecia a médica, só não tinha intimidade com ela e nunca tinha atendido ela. Ela perguntou se aquele rapaz não poderia ajudá-la. E eu disse a ela que eu acho que poderia. Aí eu falei: então tá bom, vou preparar meu arsenal de feiticeiro. Ela disse: não faça isso, porque ela é católica fanática. E se você trouxer o tarô, se você trouxer qualquer imagem, qualquer das ferramentas que você usa, hipnotismo, ou seja o que for, para fazer qualquer tipo de trabalho dessa natureza, ela vai recusar imediatamente.
Então, para ela só existe uma coisa: Igreja Una, Santa Católica Apostólica Romana. E então você tem que fazer dentro desses parâmetros. Aí eu falei: agora você me deixou completamente descadeirado, eu não estou sabendo o que fazer. Ela disse: bom, eu vou até ir te buscar. Veio. Eu tinha em casa, nesse caso, eu tinha o que tenho aqui. Então, foram objetos, livros que eu tive durante o tempo que eu passei no Mosteiro São Bento. Esse era o mais antigo. Aqui está escrito Carta Apostólica, Litera Apostólica, Papa Pio XII. Então tá, é o mais velhinho de todos. Eu tinha esse, então porque eu tinha que fazer o quê? Levar para ela alguma coisa que provasse que eu era católico, eu sou católico, e que eu ia usar alguma coisa católica para poder ajudá-la. Eu não sabia de que maneira, não tinha a menor ideia. Sinceramente, aqui eu tenho o complemento àquilo, porque aqui é o ofício divino, tá vendo? Tá vendo? Divino ofício ordinário, ordinário ofício, ordinário ofício quer dizer a cada 9 horas nós nos reunimos para poder rezar. Então aqui tem a porção de orações, salmos que os monges fazem a oração em comum, em conjunto, dependendo do horário. Tá vendo? Homilias e orações famosas, quer dizer, são discursos de papas ou de padres famosos. E eu tinha esse também. O atual que eu estava usando lá no São Bento, nos Beneditinos, era esse aqui, Missal Cotidiano e Vesperal, e foi ele que eu levei. Não sei, peguei ele e levei. E levei a cruz radiante, porque eu sabia que ela não ia ter medo da cruz. Essa cruz me foi presenteada por um padre, Padre Roberto Zara. Ela servia de entrada na ponta de um bastão. Quando fazia-se a procissão de entrada, ela ia. E hoje eu uso esse. O atual é esse aqui, Oração do Tempo Presente. É a mesma coisa, né? Todos eles contêm o mesmo conteúdo. Contém o mesmo conteúdo, é ótimo. Então, mas esse aqui é mais simples. Está escrito apenas Oração do Tempo Presente e mais nada. É o ofício. Apresentação do novo ofício. Ofício, como eu disse, em literatura eclesiástica, significa a liturgia das horas, ou seja, de 9 em 9 horas você tem que fazer. Eu peguei este aqui. Simplesmente. Peguei, botei debaixo do braço, peguei a cruz radiante e fui. Bom, quando cheguei lá, para minha surpresa, eu me senti numa situação muito constrangedora, porque ela me levou até a sala. A doutora estava no quarto, no quarto de um filho dela, portanto, numa cama de solteiro, num quarto próximo. Ela me ouvia, eu já estava me ouvindo, mas a família toda estava reunida, parecia uma festa. Então, quando a gente vai fazer uma operação dessa natureza, geralmente a gente fica sozinho com o paciente, com o cliente, como vocês queiram chamar, mas nesse caso não, estava a família toda. Quer dizer, os avós, os pais, os tios, as crianças, estava todo mundo junto na sala, todo mundo sentado. Uma cadeira reservada para mim, eu sentei. A primeira coisa que se faz quando a gente chega é ficar sozinho com o paciente e fazer o que se chama anamnese. Anamnese é um termo grego que quer dizer memória, tirar da memória, ou seja, um relato em que a pessoa conta como foi que chegou àquele estado. Eu sabia que ela estava de 30 a 40 dias, mas não sabia quando tinha começado, como é que foi, o que é que aconteceu. Hoje não sabia nada. E eu não ia poder fazer a anamnese, porque eu não ia poder levar aquele povo todo. Aliás, eu não pensava que eles iriam comigo, mas eles ouviriam se eu estivessem ali na sala. A sala era muito grande, tinha muitas cadeiras. Bom, eu aí disse para minha amiga, quase que falei o nome dela agora, daqui a pouco ela estará aqui.
E então eu disse para ela, então, me leva até a sua irmã. E ela me levou. O quarto era pequeno, era o quarto do filho dela, tinha apenas uma cama de solteiro e alguns pequenos móveis, algumas pequenas coisas que eu não me lembro exatamente em detalhes, só que não tinha nenhuma cadeira, porque eu sentei no chão, na posição de yoga. Então eu estava com o breviário, esse breviário na mão, foi o breviário missal. Está vendo aqui? Nós temos o breviário completo, com o missal. E aqui nós temos, aqui dentro, nós temos a missa. Isso aqui é, portanto, a missa antiga, em latim. Missa dos fiéis. Então aqui é a missa. Eu estava marcada com aqui essa imagem de Nossa Senhora e eu levava a cruz radiante, que é, como eu lhe disse, era na ponta de uma vara, né, daquela procissão de entrada, o pessoal entra, o padre é o último, e aí o primeiro vem levando essa cruz. Essa cruz, de alguma maneira, caiu daquela vara e o padre me deu. Essa cruz é maravilhosa, porque ela está absolutamente imantada com a santidade das missas das quais ela participou. Foram esses os dois objetos, então, que eu levei. Esse debaixo do braço e esse aqui junto com ele, e foi. Então, o que é que eu fiz? Me leva até a paciente. Aí ela me levou. Eu a cumprimentei. Boa tarde, como vai? Ela disse, estou numa situação difícil, porque já tem 40 dias que eu não consigo mover as pernas. Não consigo me mexer, não consigo andar. Não, tudo, eu sou levada para tudo. Aí eu falei assim, tem fé em Deus que a gente veio aqui para pedir por você. Agora, o que é que eu ia fazer? Não tenho a menor ideia. Porque eu estou habituado a usar rituais. E nesses rituais eu uso sal, como eu disse, Yod, Re, Val, Re, é o sal, uma taça com água, um incenso e uma vela acesa. Por exemplo, nós usamos uma espada, às vezes, né? A espada, os espíritos temem o aço. Então, no plano astral, então, quando você se transporta para o plano astral, mesmo fazendo o ritual aqui, quando você desembainha a espada, os espíritos temem o aço. Eles veem o aço como se fosse algo extremamente mortal e temível para eles. Mas eu não podia usar nada disso. Então, nem tinha uma cadeira, não me ofereceram uma cadeira. Eu fui para o quarto, foi todo mundo atrás de mim. Achei ridícula a situação. No mínimo era ridículo, porque o que é que eu ia fazer? Eu ia fazer alguma coisa que ia ser de uma assistência, era um circo. Eu pensei, que situação desconfortável. Então, mas o que me movia era, eu fui ali para ajudar alguém. Eu tinha que ajudá-la. Não sabia como, mas Deus proveria. Então eu peguei o missal, entrei, peguei a cruz radiante, então entrei no quarto e sentei no chão do lado da cama onde ela estava, junto com na posição yogi. À minha direita, na extremidade direita, estava o vovô, a vovó e os mais velhos. E depois vinha a fileira de mais jovens e finalmente à minha esquerda aqui as crianças. Então fizeram um semicírculo às minhas costas, todo mundo em pé. E eu não podia ficar em pé, porque eu não podia me dobrar, tenho um pequeno probleminha na coluna, tenho uma vértebra que é uma história passada. Eu então sentei na posição de yogi. Na posição de yoga, a minha cabeça ficou exatamente, e meus olhos ficaram exatamente na altura do corpo dela. Então, na altura do corpo dela, eu me ajoelhei, peguei essa cruz, coloquei em 3 lugares. Eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é aqui no plexo solar, no estômago. Espírito Santo, o Santo Pleroma, portanto, o Espírito Divino aqui. O pulmão, em latim, espírito, spiritum, mas em grego é pneuma. Pneuma, de pneumático, de pneu, então é vento. Espírito é vento. Mesma coisa, né? E aí, eu, em nome do Pai, botei a cruz na testa dela, e do Filho, botei no peito dela,
em cima dos pulmões, e do Espírito Santo, botei em cima do estômago dela. Ela disse amém. Olha, eu não sabia o que estava fazendo. Eu estava agindo assim completamente como se fosse um robô. E olha, a plateia estava toda aí em pé de lado vendo. Foi uma coisa. Quando eu me lembro disso, eu rio, porque era absolutamente contrário a todo tipo de terapia. Qualquer tipo de terapia, isso é impossível. Eu tinha uma plateia ali do lado vendo o que estava acontecendo. Eu acho que a minha amiga tinha contado várias coisas a meu respeito para eles. Eu também já tinha atendido o avô, a avó, já tinha atendido 2 netos, a menina e o menino. Então, depois de ter feito, colocado a cruz, né, de joelhos, fiquei de joelhos, aí fiquei na altura do corpo dela. E coloquei a cruz na testa, no peito e no ventre. Coloquei no plexo solar, no abdômen. Botei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela relaxou, quer dizer, ela percebeu que o que eu ia fazer estava diretamente ligado aos ritos católicos. Aquilo acalmou ela. Aí, depois de fazer isso, eu abri o breviário, como já estava marcado, ele tem vários lugares marcados, né? Então tem marcadores em vários lugares, cada um desses marcadores tem alguma coisa. Aqui é o Ângelus. O Ângelus diz: o anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. A Maria chega. Eu poderia ter aberto aqui, mas não foi aqui que eu abri. Tem outros marcadores aqui, né? Uma missa para uma intenção. Mas aí o que eu abri, onde eu abri, foi exatamente na missa dos fiéis. Foi, já disse para vocês, então, foi aqui. Aqui é uma segunda parte. Missa dos fiéis, segunda parte. Porque aqui nós já mostramos que ela começa um pouquinho antes. Ela começa aqui. Então nós temos 2 marcações. Aqui nós tem uma efígie de Nossa Senhora, e aqui tem a primeira parte. Missa dos fiéis, primeira parte. É dividida em pequeno ofertório e grande ofertório. E aí, o que é que aconteceu? Eu peguei aqui, abri nessa parte, peguei o santinho assim, botei no chão do meu lado, voltei à posição yogi e comecei a ler. Em português: o Senhor esteja convosco e com vosso espírito. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Aceitai, Pai Santo, Deus eterno, onipotente, esta nossa prece, que eu, vosso servo indigno, vos ofereço a vós, que sois o meu Deus vivo e verdadeiro, pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, por todos os presentes, por todos os fiéis vivos e defuntos, para que a mim e a eles aproveite para a salvação, para a vida eterna. Amém. Quando eu disse isso, ela estava dormindo. Veja só, foi uma coisa extraordinária. Eu não consigo explicar esse fenômeno. Foi um dos casos mais interessantes. Então, quando eu acabei de dizer isso, amém, eu percebi, nós sabemos, né? Nós que temos esse, capaz, eu sei que todos eu sei quando o paciente está em sono profundo, sono leve. Então, quando eu disse amém, que eu olhei, ela estava dormindo. Aí, como ela estava dormindo, eu continuei, deixei o missal na minha mão, mas continuei agora a orar em latim. Né? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, e ela afundando mais ainda no sono. A cada vez que eu fazia a prece, ela dormia mais profunda ainda. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terram, Padre nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitorius dos nostros, et non nos indicos in tentationes, sed libera nos a malo. Amém. Quando eu disse esse amém, aconteceu um fenômeno. Eu senti o ar dos meus pulmões. Ora, você não sente que os pulmões estão com ar. Eles estão cheios de ar, mas você não sente. Eu senti que meus pulmões estavam com ar, cheios de ar. Senti o ar dentro dos meus pulmões. Pior,
Eu senti que o ar que estava nos meus pulmões era em quantidade maior do que ele, ou seja, extravasava os pulmões, ia além dos pulmões. E esse ar tinha uma qualidade diferente. Era como se tivesse, não era frio nem era quente, era de uma suavidade, de uma doçura, era uma sensação em que ali eu estava projetado. Portanto, o que estava no meu peito era o Santo Pneuma. Ele decidiu, em vez de vir para a minha cabeça, ele veio para o meu coração. Então, no meu coração, o Sagrado Coração de Jesus, então, se fez presente e no meu peito, em forma de espírito, ou seja, em forma de ar. Já disse que o Espírito Santo é representado teoforicamente como ar, como água, no caso do batismo, como fogo, né? E no caso das velas. E aí, ela estava profundamente adormecida. E aí a vovó perguntou assim, minha filha morreu? Eu falei, não, ela dorme. E aí, depois de fazer essa... porque ela estava absolutamente imóvel. Não, nem parecia que respirava. O abdômen dela se movimentava tão devagarzinho, que não parecia que ela estava viva. Por isso a velha perguntou, velha, desculpa, a senhora idosa perguntou, minha filha morreu? Ela me conhecia, eu já tinha feito vários trabalhos com ela. É espiritualista de terreiro, mas isso não é empecilho. Já disse que eu não levo em conta nada disso. E aí, quando eu senti aquele ar diferente me enchendo, me enchendo, me enchendo, me enchendo, eu fui sentindo uma força que eu não sei o que era, mas era uma força extraordinária. Eu senti que eu estava dentro do meu peito, eu tinha Jesus Cristo em forma espiritual. Jesus de Nazaré, Yeshua Natsri. Naquele momento, a paciente, a doutora, profundamente adormecida, um sono muito profundo. Eu ignorei a família toda, o círculo que estava ao redor de mim, eu ignorei, apesar da idosa, da mãe, ter perguntado, minha filha está morta? Eu disse, não, ela dorme, porque parecia que ela tinha morrido. Quando eu senti que era ele, eu falei, é o Santo Pneuma, é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus. Uma força enorme tomou conta de mim, enorme. Eu me senti, é impossível descrever, eu me senti, vamos dizer assim, muito próximo a Jesus Cristo. Parecia que ele estava em mim e eu nele. Ele estava ali, ele era eu era ele. Então, como chamar isso projeção? Não dá para chamar de projeção. O fenômeno é religioso, o fenômeno extrapola a projeção astral. Esse fenômeno vai além do que nós chamamos de projeciologia. Esse fenômeno, então, natural, camada, preternatural, sobrenatural. Eu não estava no nível preternatural, eu estava além. Então, eu estava além, porque o além veio até mim e me encheu de força. E eu sentia fisicamente nos pulmões o Santo Pneuma, o Espírito Santo. E uma força enorme tomou conta de mim. Agora, prestem atenção aos detalhes. Vai especialmente você, Marciano, que parece com a cura que Javé fez a meu respeito, só que lá, no caso, a sala desapareceu, o quarto, no meu caso aqui, o quarto desapareceu e era só luz. Lá não, eu continuava vendo todo mundo. Com aquela força, sabendo que o Espírito Santo estava no meu peito, eu levantei, deixei o missal no chão, a cruz radiante no chão. Então peguei a cruz radiante e o missal, deixei no chão, botei no chão, levantei, eu estava na posição de yoga, fiquei de pé, fui diretamente até a cabeça dela, ela estava profundamente adormecida. Botei a mão direita na cabeça dela, a mão esquerda eu deixei cair naturalmente, botei a mão direita na cabeça dela e disse exatamente essas palavras, cheio de força, uma força que eu não sei como, o que era, nem nunca aquilo ali aconteceria de uma maneira normal. Eu estava em Cristo, Jesus Cristo estava em mim. Naquele momento eu estava in persona Christi, como se diz em latim. Eu estava na pessoa de Jesus Cristo. Ele, vamos dizer assim, incorporou em mim. Eu levantei,
Fiquei de pé, peguei a mão direita, me curvei ligeiramente, botei a mão direita na testa dela e disse o nome dela, mas não vou repetir. Mulher, eu te ordeno, para a honra e glória da Trindade Santíssima e Amantíssima, cujo que é o nosso Deus vivo e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu te ordeno, levanta-te e anda. Pronto, fiquei em pé. Disse isso, voltei e fiquei em pé. Aí, todo mundo olhando. Aí, aquela força foi diminuindo, diminuindo, eu fui me sentindo normal. Ela lentamente foi acordando. Abriu os olhos, olhou em volta, olhou para mim primeiro, depois olhou em volta, viu que a família estava toda em volta. Aí eu já não me sentia mais ridículo, porque eu já não estava mais sentindo quem estava ali ou quem não estava. Aquele momento tinha sido um momento em que eu fui transportado, de alguma maneira, para algo que eu não consigo descrever. Não foi uma projeção astral, foi algo muito maior, muito maior. Então eu fui além do mundo de Javé. Ou o mundo de Javé veio, ou eu fui ou ele veio. O fato é que eu não estava no préternatural. Eu não estava nas oito dimensões. E aí ela lentamente foi acordando, imóvel, na cama de solteira, que era a cama do filho dela. E ela olhou em volta, olhou para todo mundo, e aí, aos poucos, movimentou os braços, sentou-se na cama, levantou e andou. Incrível, não? Sentou-se na cama, botou as pernas para fora da cama, levantou, calçou as sandálias, levantou e andou. Eu estava perplexo mais do que todo mundo. Todos estávamos perplexos. Foi exatamente o que Jesus Cristo disse ao paralítico. Exatamente as mesmas palavras. Mas não fui eu que disse. Ele disse em mim. Ele é como a gente diz, o padre, quando celebra a missa, ele está in persona Christi. É como se tivesse incorporado Cristo. Então aconteceu algo semelhante, só que eu só sentia nos pulmões. O padre não sente. Ele fica normalmente sentindo ele. Mas eu senti que nos meus pulmões, nessa região do peito, estava o coração do Sagrado Coração de Jesus. A força do Sagrado Coração de Jesus, que eu queria fazer um bem de qualquer maneira. Eu queria curar aquela moça. Ela não podia ficar daquele jeito. Pois bem, ela sentou, botou as pernas para fora da cama. Já foi uma coisa extraordinária, porque ela não movia as pernas, já foi extraordinário. Eu olhando, todo mundo olhando, você vê como é que pequena a minha fé, né? Então, não fui eu que curei, porque eu não sabia o que estava acontecendo. A única coisa que eu fiz foi pegar de novo o breviário e a cruz radiante que estava no chão. Eu peguei e fiquei olhando, e aí ela, olhando em volta, calçou as sandálias, e aí ficou em pé e andou. Para assombro de todos, andou. Aí olhou para mim e disse assim: eu mandei preparar um lanchinho para o senhor. O senhor aceita? Eu falei: aceito. Eu disse: então vamos até a Copa, que lá está um bolo feito pela minha sobrinha, que é especialista em doces, bolos e coisas dessa natureza. E então vamos lá, já está tudo pronto, o bolo está lá e o refrigerante, então a mesa era grande, nós nos sentamos, as crianças não se sentaram, ficaram em torno. E os adultos nos sentamos, e aí a vovó me ofereceu o que é que eu queria beber. Eu disse: eu não bebo refrigerante, eu não bebo cerveja, eu vou beber água. Aí ela disse assim, aí o velho, o vovô, disse assim: ah, aí tem água de coco. O senhor quer água de coco? Eu sou louco por água de coco. Aí eu falei: eu adoro água de coco. Aí ele tirou de dentro da geladeira um PET de 2 litros, cheio de água de coco, cheinho até, cheinho, fechado. Ele tinha acabado de comprar no dia anterior e não tinha aberto ainda. Aí eu falei para minha amiga, falei o nome dela e falei assim:
Minha irmã, traz um copo duplo, porque eu vou comer. Enquanto isso, cada um estava enchendo os seus copos de Fanta, de Coca-Cola, de seja do que for. Né? Não havia bebida alcoólica. E estávamos todos muito alegres, porque ela tinha. A gente estava curada, aparentemente sim. Mas ela era médica. Esse detalhe é importante. E aí, cortaram um pedaço de bolo para mim, botaram no prato e um copo duplo de água de coco. Eu tomei e aí pedi outro pedaço de bolo e outro copo de água de coco. E aí comi. E aí, e ela também, todo mundo estava comendo. Mas quando ela estava comendo o pedaço dela, chegou uma criança conhecida dela e disse assim: chamou ela pelo nome e disse: a arrumadeira, a faxineira está pedindo, está esperando pela senhora, porque ela já terminou o trabalho dela na sua casa. Ela estava na casa da irmã, não era na casa dela, então ela estava na casa dessa minha irmã, dessa minha amiga. Está chamando a senhora porque ela já terminou, está esperando o dinheiro dela. Você sabe que a diarista acaba de fazer o trabalho e recebe na hora. Aí ela parou e disse: o senhor vai me desculpar, a gente continua outro dia, eu vou fazer outro lanche e aí a gente lancha com mais calma. E se o senhor quiser aceitar, então eu vou ter que me retirar, porque, coitado, ela está lá esperando só que eu vá pagar a ela. A copa era mais baixa do que o resto da casa. Então tinha degraus da copa para a porta de saída dos fundos, porque eu entrei pela porta de entrada. Ali tinha a porta de saída dos fundos. Era mais baixa. Tinha uns 8 degraus. Ela levantou-se, sob o olhar abismado de todo mundo, deixou o pedaço de bolo dela pela metade, todo mundo olhando para ela, subiu uns 3 degraus. O pai dela, o vovô, então olhou para ela e disse assim: minha filha, quer que eu te acompanhe? Quer dizer, ele estava achando que ela poderia cair no meio do caminho porque as pernas dela não se sustentavam. Ela não tinha força, tinha perdido a força nas pernas. Ela olhou para trás, ela estava olhando, subindo as escadas, então indo na direção da porta dos fundos. Então ela olhou para trás, não se virou e disse assim: para quê? Eu estou me sentindo ótima. E ele não teve outro jeito a não ser ficar quieto. E ele já estava em pé, porque esperava ir para acompanhá-la, e ela subiu os 8 degraus e foi embora. Eu terminei de comer, então, intimamente, demos graças a Deus, porque tinha acontecido alguma coisa, mas eu esperava que no dia seguinte ou no outro dia ela me telefonasse e dissesse alguma coisa, mas ela não fez isso. Como ela era médica, ela sabia que nessas igrejas dos grandes pastores que fazem curas miraculosas, aquilo ali dura 2 ou 3 dias, porque é por hipnose, e sob emoção a pessoa pode ficar momentaneamente curada. Eu vi um espetáculo em que o Edir Macedo, no Maracanã, mandava todo mundo jogar fora os óculos porque todo mundo tinha ficado bom. E foi óculos chover no Maracanã à vontade. Então, 3 dias depois, estava todo mundo novamente indo ao oculista para comprar óculos. Então, ela sabia disso. Ela sabia que uma sugestão hipnótica pode durar 2 ou 3 dias e depois cessa. Ela esperou 45 dias. E eu, numa ansiedade enorme para saber. A minha amiga, quando falava comigo, ela vem todo mês. Ela veio, como virá hoje daqui a pouco. São 8 horas e 11 minutos, às 9 ela estará aqui. Então ela vinha e disse: eu não posso falar nada sobre a minha irmã. Ela me proibiu de tocar no assunto. E como ela está? Ela está bem, voltou a trabalhar, está normal, está bem, está curada. Só que ela não me permite. Ela diz que quer esperar e ela própria lhe dizer como é que ela está. E aí terminaram esses 45 dias. O telefone tocou. Eu não tinha o telefone dela personalizado, nomeado. Mas aí quando eu falei alô, aí ela disse: oi, doutora fulano. Eu quero lhe agradecer. Eu falei: não, agradece a mim, agradece a Deus. Ele te curou. Ela disse: eu esperei 45 dias porque eu sei que a sugestão hipnótica pode demorar 3 ou 4 dias e depois ela cessa, e eu queria ter certeza de que realmente não era isso o que tinha acontecido
era um milagre. Então, o que aconteceu foi isso. Eu estou curada. Há 45 dias eu trabalho sem nenhum problema. Voltei ao domínio completo das minhas pernas, dos meus movimentos. Estou me sentindo muito bem, muito melhor do que eu estava antes, com plena e total saúde em todo o meu corpo. Muito obrigado. Aí eu falei de nada. Pronto. Foi assim que terminou. Dá para acreditar? Eu estava perplexo. Aqui está a cruz radiante, a minha preciosíssima cruz. Essa cruz para mim tem um valor muito grande. E aqui está o breviário que eu usava quando eu era candidato a monge beneditino. Eu era noviço e era candidato a monge beneditino. Está escrito missal, cotidiano e vesperal. E eu abri exatamente onde estava o retrato de Nossa Senhora, porque aqui é a primeira, tem dois ofertórios, só que vocês não sabem, nem vou explicar os detalhes da missa. Aqui começa o pequeno ofertório, e aí depois tem o grande ofertório. Então, nós, católicos, sabemos disso. Eu comecei pelo pequeno ofertório. Então, estava feito. Ela estava curada. Para a glória de Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno. Levanta-te e anda. Ela levantou e andou. Ela cumpriu exatamente a ordem, como Jesus Cristo disse para o paralítico do Evangelho. Então, posso duvidar do Evangelho? Você pode, eu não. Então, não foi uma projeção astral. Não foi. Excedeu o preternatural. Eu não estava no nível preternatural. Eu não estava em nenhuma das 12 camadas. Eu fui além, quer dizer, eu cheguei a me identificar com Jesus Cristo e Ele comigo. Ele estava em mim e eu estava nele. Durante aquele momento, apesar da minha indignidade, Ele encheu o meu coração, Ele encheu o meu peito e eu senti, eu sabia, eu estou com o Sagrado Coração de Jesus. Ele está em mim. E foi assim que aconteceu. Então, é um fenômeno difícil de explicar. Não vou tentar explicar, mas fica aí para cada um de vocês metabolizarem, processarem. Essa é um dos últimos vídeos, porque logo, logo nós faremos um curso sobre projeciologia. Né? Então, vejam o vídeo todo, deem seu like, se inscrevam no canal e continuem se comunicando conosco, façam perguntas. Os alunos agora estão fazendo perguntas e eu estou respondendo as perguntas. O professor responde. E ademã que eu vou em frente.